Olá, eu sou o pastor Edson Veras. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar verdades que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo nos dias de hoje. Profecias antigas, reveladas para o nosso tempo. Se você quer aprender mais sobre as profecias bíblicas, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Vamos começar? Olá, queridos, graça e paz. O que o livro de Daniel tem a ver com os últimos dias, com os últimos acontecimentos e como esse livro está ligado ao Apocalipse? Eu quero falar com você hoje sobre o capítulo 2, capítulo 7 e um pouquinho do capítulo 9 do livro de Daniel, né? Após o rei Nabucodonosor ter invadido Jerusalém, ter levado cativos os judeus, muitos príncipes foram levados para servir na Babilônia, e em determinado momento ali na Babilônia o rei Nabucodonosor teve um sonho que nenhum dos seus magos, nenhum dos seus adivinhos, nenhum dos seus oráculos conseguiram interpretar esse sonho. E esse assunto foi levado a Daniel porque Daniel era um homem sábio, um homem que todos sabiam que o Espírito do Senhor repousava sobre ele. E a palavra de Deus fala que Nabucodonosor teve um sonho. Que sonho foi esse que Nabucodonosor teve? Nabucodonosor sonhou com que ele viu uma grande estátua e uma pedra se soltava do monte e descia rolando e derrubava a estátua, batia nos pés da estátua e quebrava essa estátua. Perceba que a palavra fala que o sonho dele, está escrito na Bíblia, na palavra, que no sonho do Nabucodonosor a pedra se soltava e vinha rolando e derrubava, atingia nas pernas da estátua, quebrava as pernas da estátua. E Daniel pede ao rei um tempo para que pudesse orar, chamou os que estavam com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, o nome original desses jovens é Ananias, Azarias e Misael, que depois foi mudado o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas são nomes pagãos. Os reis tinham esse hábito de trocar o nome das pessoas para tentar mudar a referência dessas pessoas, a origem dessas pessoas, como fizeram com Daniel, O nome que foi dado a Daniel foi Beltesazar. Beltesazar. Então Daniel vai até o rei, faz a interpretação, depois de orar a Deus, o Senhor revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor e ele vai e faz aquela interpretação para Nabucodonosor. E a interpretação é a seguinte, a cabeça da estátua era a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, os peitos, os braços, essa parte aqui dos braços e o peitoral de prata, o ventre da estátua de bronze, as pernas de ferro e os pés, os dedos de barro e ferro misturado. E a pedra vem e atinge a estátua na sua perna e quebra ali a perna da estátua e derruba aquela estátua. E Daniel Deus deu a ele a interpretação desse sonho de Nabucodonosor. E a interpretação foi a seguinte, que a Babilônia representava a cabeça de ouro, que foi o primeiro grande reinado, o primeiro grande império, desde a época de Daniel, foi a Babilônia. E o segundo, que era a parte de prata, era a Medopérsia, Dois impérios juntos, duas forças juntas, e eles viriam após a Babilônia, derrotariam a Babilônia e seria o próximo império. O ventre de bronze, essa parte é a Grécia, E depois da Grécia, que é a parte das pernas da estátua, que são duas pernas da estátua, é o Império Romano, representa o ferro, a perna de ferro. Então a estátua era, e os pés, os dedos, na verdade, dos pés eram formados de barro e ferro misturados, ok? E a interpretação dessa visão que Deus deu ao profeta Daniel, ela se liga com os dias de hoje. O que nós vemos nos dias de hoje? O que está acontecendo? Na verdade, ela se conecta ao final da história. Essa revelação, essa visão que foi dada a ele, a interpretação melhor do sonho de Nabucodonosor, que Deus revelou ao profeta Daniel, fala de toda a continuidade das gerações futuras e seguintes até o fim.
E Daniel lá, isso está escrito no capítulo 2 de Daniel, você pode ler, no capítulo 2 do profeta Daniel. E se você parar para perceber, você vai ver que no capítulo 7 de Daniel, e também no capítulo 9, Daniel está falando, tem ali a visão dos animais, né? Dos 4 animais que estão ligados a esses grandes impérios. Cabeça de ouro, né? Braços e o tronco de prata, ventre de cobre, né? E as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Nós estamos vivendo, que momento histórico nós estamos, né? Por que eu vim falar com você sobre isso hoje, né? Para a gente entender que momento histórico nós estamos, qual momento da história, da visão, né, do sonho de Nabucodonosor e da interpretação desse sonho pelo profeta Daniel nós estamos vivendo. Ora, irmãos, 69 semanas já se passaram, né? Daniel teve ali a visão das 70 semanas e o anjo, quando aparece para ele e começa a explicar para ele falar sobre a visão, ele fala sobre o Messias, o ungido, né? E que na verdade Jesus foi morto na 72ª semana. E se pararmos para analisar, que momento histórico nós estamos hoje, né? Eu posso afirmar para você, olhando para a Bíblia, estudando a palavra de Deus e olhando os últimos acontecimentos, que nós estamos no momento dos pés da estátua. Nós estamos vivendo esse momento. A estátua já foi derrubada, que foi o reino de Deus que veio através do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou a palavra e mesmo diante da opressão de Roma contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus Cristo, o reino de Deus prevaleceu, o Império Romano acabou, mas o reino de Deus prevaleceu. Então isso se completou a visão, né, o sonho de Nabucodonosor da pedra. Essa pedra é o Senhor Jesus, é o reino de Deus que veio rolando sem ajuda humana, que foi cortada sem ajuda humana e derruba essa grande estátua. Ou seja, todos aqueles impérios caíram e o reino de Deus prevalece até hoje. Mas, falando do momento histórico em que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós podemos parar para analisar que na estátua de Daniel, né, os pés, né, a parte dos pés ali que representa os dedos, são 10 dedos, né, da estátua, e esses dedos eles estavam, na verdade eles são o ferro misturado com o barro, mas o ferro e o barro junto, mas eles não se misturam. Não é possível misturar ferro com barro. E esses reinos nós vemos que, estudando um pouquinho de história clássica, né, nós podemos aferir que o Império Romano foi destruído pelo soldado Odoacro. Esse soldado, ele fazia parte do povo dos Érulos, né? Eram povos bárbaros, e esse soldado, ele liderando várias tribos bárbaras ali, eles atacaram e destruíram o Império Romano do Ocidente, né? Império Romano, havia Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, que são exatamente duas pernas da estátua, né? Que é o ferro. O Império Romano era forte como ferro, né? Vinha destruindo tudo em seu caminho. E esse homem, esse soldado Odoacro, liderando os bárbaros, tribos bárbaras que derrubaram, né, de vez, acabaram com o Império Romano. E esse soldado Odoacro se auto-intitulou o primeiro rei, salvo engano, na Itália, tá? Mais ou menos em 476 a 480, mais ou menos, depois de Cristo. E o que aconteceu com o Império Romano? O Império Romano do Oriente o Império Bizantino, né, foi derrotado pelos otomanos, que também acabou por extinguir por vez o Império Romano. Mas o Império Romano ainda restou um pouco do Império Romano, né? Se você parar para pensar, a Igreja Católica Romana é o que sobrou do Império Romano, né? No Vaticano, por exemplo, tanto que o Vaticano é considerado um território independente, como se fosse um país. O Vaticano é praticamente um país soberano, onde tem suas próprias regras, tem
suas próprias leis como se fosse uma nação soberana, como por exemplo os Estados Unidos, o Brasil, né, a Inglaterra. Mas, se pararmos para pensar, na palavra fala, né, que o ferro estava com o barro, era o que compunha, eram os elementos que formavam os pés das estátuas, ferro da estátua, ferro e barro, mas o ferro e barro não se misturam. Se a gente parar um pouquinho para analisar também na história, né, grandes líderes, como por exemplo Napoleão Bonaparte, surgiram, né, ao longo da história e tentaram unificar a Europa, tentaram liderar de uma certa forma a Europa, mas a Europa ela não consegue se unir totalmente. E o que restou do Império Romano foi fragmentado ali na união também com os descendentes, né, dos povos bárbaros, por sinal. Esses povos bárbaros foram praticamente dizimados e exterminados, mas o Império Romano prevaleceu. O que sobrou do Império Romano se uniu a outros povos e também a descendente dos bárbaros e criaram os primeiros países da Europa. Hoje a Europa, salvo engano, é constituída por aproximadamente 27 países, algo assim, mas começaram com alguns países, e os 10 países mais importantes da Europa, que fortificaram a Europa. Eles têm hoje uma grande representação, mas não conseguem se unir totalmente. E eu acredito, sigo a linha teológica que acredita que os 10 dedos da estátua são 10 países, são 10 nações que ainda serão reveladas ainda. E essas nações, elas são nações que estão hoje preparadas para cumprir um propósito. E que propósito é esse? Você pode me perguntar. O fim dos tempos, né? A Bíblia fala, o anjo também revelou a Daniel e disse para Daniel, o príncipe do povo que há de vir, que o povo que destruiria Jerusalém, esse povo é o povo do príncipe que virá, ou seja, do anticristo. E muitas pessoas acabam fazendo uma pequena confusão, porque acreditam que, em sua essência, foram os romanos que destruíram Jerusalém. Flávio Joséfo, ele viveu entre o ano 30 depois de Cristo, aproximadamente, até o ano 100 depois de Cristo. E ele presenciou, estava ali na última destruição do Templo de Jerusalém, que foi liderada pelo imperador Tito, que era filho de Vespasiano. Só que o que nós confundimos é que muitas pessoas acreditam que Roma é que é de fato a responsável, né, por gerar, digamos assim, o anticristo, que é o príncipe do povo que há de vir contra os judeus, para destruir, para dizimar os judeus. Mas na verdade os inimigos dos judeus são os seus semelhantes, os seus vizinhos há gerações. Se você analisar a palavra, se você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que os inimigos dos judeus eram os sírios, os egípcios, né? Eram os povos que decorriam daquelas regiões ali, né? Então, os seus próprios semelhantes, né? Os descendentes de Ismael, esse povo se configurou como o inimigo, né? O maior inimigo do povo de Deus, dos judeus, foram os seus próprios semelhantes, né? Os cananeus, todos os povos que descendem, que se originam da mesma região. Públio Cornélio Tácito, ele descreve com exatidão o que aconteceu na destruição de Jerusalém, quais eram os soldados que compunham o regimento romano, porque em determinado momento da história, o Império Romano ele já tinha avançado muito, ele já tinha crescido muito, mas era impossível. Roma não tinha cidadãos naturais em sua essência de Roma. Então Roma tinha uma prática que era conceder o título de cidadão romano a pessoas que pagassem por aquele título ou pessoas que tivessem, de alguma forma, esse benefício por ser de uma família importante ou simplesmente por benevolência, digamos assim, do imperador ou de algum
alguém da alta hierarquia de Roma. E essa pessoa, ela recebia esse título de cidadão romano. Inclusive o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, que o apóstolo Paulo é preso, e ele fala, né, eu sou cidadão romano. Aqueles homens da cidade prenderam Paulo e açoitaram ele, e depois, quando souberam que ele também era cidadão romano, eles se desesperaram, ficaram com medo e mandaram soltar Paulo. Então Paulo exerceu a sua autoridade. Então Paulo era judeu, mas Paulo, ele também tinha a cidadania romana. Então Roma tinha esse hábito. Eu acredito que foi aproximadamente a partir do ano 15 depois de Cristo, Roma já tinha crescido tanto, tinha expandido tanto seu império, e Roma tinha a prática de agregar ao seu exército pessoas, mercenários, né, das próprias terras conquistadas. Então Roma avançou pela Síria, conquistou a Líbia, conquistou várias regiões, o Egito, e soldados que eram convertidos, desses próprios povos conquistados, eram convertidos para fazer parte do Império Romano. Também, segundo Públio Cornélio Tácito, as legiões que compunham, os soldados, melhor dizendo, que faziam parte, que compunham essa legião, essas legiões que estavam presentes ali, eram em sua maioria do Oriente, eram na sua maioria de povos árabes. Então a legião propriamente que ataca Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que incendiou tudo, que destruiu tudo, não foi na sua essência romanos, mas a maioria, em sua maioria, eles eram o quê? Povos árabes, que eram os inimigos dos judeus. Eram povos que detestavam os judeus. Hoje, se você parar para analisar, existe um ódio muito grande entre os palestinos, os palestinos, em alguma parte, os árabes, os turcos contra os judeus. Existe um rancor aí de gerações e eles se odeiam de morte, de sorte que não frequentam os mesmos lugares, que não falam entre si e que se odeiam, não é isso? Então nós vimos esse ódio sendo disseminado aí, inclusive pelos povos da Palestina, da chamada Palestina, né, que esse nome não existia, mas isso é assunto para um outro vídeo. A chamada Palestina, os povos dessa região, eles odeiam os judeus, eles proclamam abertamente morte aos judeus. E voltando, irmãos, nós podemos observar que aqui sim há uma revelação de Deus, né? Para nós, que revela quem eram os soldados, qual foi o povo que destruiu de fato, que incendiou a cidade de Jerusalém. Não foi em sua essência os romanos, mas foram os povos árabes, foram os povos do Oriente. Então nós entendemos que de onde virá o príncipe, né? De onde virá o anticristo, de onde virá esse homem terrível, né? O filho da iniquidade, o homem da perdição, que irá pelejar contra o povo de Deus. Provavelmente esse homem terá uma descendência, terá uma forte ligação com os povos do Oriente, os povos orientais, os povos árabes, também com descendência entre os judeus, porque são os descendentes de Isaac e de Ismael, pelejando uns contra os outros. Por conta da questão migratória, já há alguns anos, né, os governadores da Europa abriram, né, as fronteiras para receber os povos que estavam fugindo da questão da guerra na Síria, no Iraque, no Irã, naquelas regiões conturbadas, em Gaza. E esses povos, eles, em sua grande massa, esses povos, eles entraram e se estabeleceram em vários países da Europa, né? Itália, Alemanha, Portugal também. O Alcorão, né, que é a lei, né, que é o livro da lei dos muçulmanos, dos povos, né, de religião muçulmana, no dia de hoje, irmãos, hoje, 2025, está sendo distribuído abertamente nas praças. Hoje, na Europa, os muçulmanos já ultrapassaram o número de cristãos. E eles proclamam morte aos judeus, eles proclamam a erradicação da palavra de Deus, da Bíblia, né? Eles não acreditam em Jesus. Para eles, Jesus foi simplesmente um profeta, mas não o Filho de Deus, o Deus encarnado, o próprio Deus que pode salvar. E para eles é abominação. Se alguém chegar para falar de Jesus, falar que Jesus é Deus, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que somente Jesus pode conceder a salvação,
essa pessoa ela pode ser executada, ela com certeza vai ser agredida. E há lugares hoje na Europa que as pessoas não conseguem mais andar livremente porque foi implementada a lei da Sharia, é uma lei sagrada para os muçulmanos, e existem regras para você circular ali, tem regiões que estrangeiros não podem mais circular, que a própria polícia já perdeu o controle, a própria polícia não entra mais. E às vezes nós estamos tão desapercebidos, irmãos, que nós nos esquecemos de que estamos vivendo o tempo do fim. E eu quero hoje convocar você, para que você junto comigo você possa estar fazendo uma reflexão, né? A palavra de Deus está se cumprindo, o próprio Jesus disse, né? Que o Filho do Homem viria, né, como um ladrão nas nuvens. Muitos não perceberiam, muitas pessoas não perceberiam. E nós estamos nos aproximando desse tempo, o tempo do fim, né? O tempo em que Jesus estará voltando para buscar o seu povo. Nós estamos no cumprimento da palavra, estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. E nós precisamos estar ligados e antenados, porque a palavra está se cumprindo, só que as pessoas não estão percebendo. E muitos têm como distante, como muito distante, o retorno, a volta de Jesus. Mas na verdade, está próximo. A palavra de Deus diz isso, está próximo, né? Nós estamos vendo os reinos da Europa se fortalecendo. No ritmo que está, não há mais volta. Os povos árabes já se enraizaram na Europa. Eles estão crescendo, eles crescem rapidamente, né? Culturalmente, como cultura, né, os homens eles têm a cultura de ter várias mulheres, de ter muitos filhos. Então é um povo que rapidamente cresce. Mas esse povo está se preparando para implementar o Alcorão, os ensinamentos do Alcorão e não da palavra de Deus. Enquanto isso, nós vemos uma igreja recuada, no modo geral, uma igreja que infelizmente sofre com muitos falsos profetas, mas Jesus também nos alertou sobre isso. Muitos falsos profetas no nosso meio, que estão preocupados em retirar apenas a lã das ovelhas, falsos pastores, falsos mestres, heresia nos púlpitos das igrejas, né? A palavra também fala que nos últimos dias, né, criariam comichões nos ouvidos para não ouvir, não entender a sã doutrina, a palavra de Deus, e levantariam para si mestres, para que falasse, para que ensinasse aquilo que lhes agradasse. É mais ou menos essa tradução desse texto. E eu queria trazer hoje a reflexão, para que você te despertar para uma reflexão, né? Você que é cristão, que é servo de Deus, o que você tem feito para expandir o reino de Deus às pessoas, para ganhar almas para Jesus? O que você tem feito? Como você tem trabalhado para que o reino de Deus possa avançar? Será que você está preparado? Porque a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento a coisa vai acontecer, né? Nós não sabemos quando exatamente, mas estamos vivendo de fato o tempo do fim. Eu tenho visto e acredito piamente que nós estamos literalmente vivendo o tempo do fim. Nós precisamos estar preparados. Eu quero convocar você para que você esteja estudando a palavra de Deus, para que você esteja buscando intimidade com Deus, para que você não se renda à apostasia. Muitos estão apostatando da fé, muita gente escandalizando a palavra de Deus, muitos estão se afastando, abandonando tudo por causa do mundanismo, por causa dos escândalos. Mas Jesus disse, né, que nos últimos dias isso aconteceria. E eu queria convocar você para que você pudesse estar firme com Jesus e para que você não ceda a sua fé, em hipótese alguma, porque a grande tribulação está vindo, irmãos, e vai acontecer. Não é apenas uma palavra, uma invenção, não. É a palavra de Deus, não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus que está se cumprindo e vai se cumprir. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar essa mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe, graça e paz. Se você se interessa por esses temas
e quer acompanhar mais análises profundas sobre as profecias e os acontecimentos atuais, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.